gente, bom dia, quase boa tarde, como é que vocês estão? Eu sou a Sabrina Donati. Começou 2022, muitas metas, mas tem assunto que a gente precisa voltar a falar para ver se no próximo ano a gente não precisa mais se preocupar tanto. Mães no mercado de trabalho. Quando a gente acha que as coisas estão começando a melhorar, vem uma pandemia e faz com que muitos dos nossos avanços regridam 20 anos. Mas antes, começa 2022 te inscrevendo aqui no canal e dando like nesse vídeo para que as informações importantes cheguem a mais mulheres e para ninguém perder conteúdo. Preciso dessa colaboração de vocês. A pergunta que qualquer mãe já escutou em entrevista de emprego é: quem vai cuidar das crianças? Eu sempre falo que a sociedade nos quer mães, mas ela não nos abraça quando nos tornamos mães. Inclusive, eu já comecei a falar sobre o início da mulher no mercado de trabalho. Eu vou deixar o link aqui e eu explico qual o momento histórico que ouvimos pela primeira vez esse questionamento. É legal você ver esse vídeo para complementar algumas coisas que vamos falar aqui. Bom, a mulher que se torna mãe é escanteada da sociedade. Ela não é chamada para sair com os amigos e também não serve mais para o mercado de trabalho. Ela é vista como um ser que só presta para cuidar dos filhos. E mesmo assim, ainda vai ter gente que vai questionar a sua habilidade de mãe. Vamos aos dados. De acordo com um estudo do IBGE, que saiu no início de 2021, apenas 54,6% das mães de 25 a 49 anos que têm crianças de até 3 anos em casa estão empregadas. E se falarmos de mulheres negras, aí é menos da metade, 49,7%. Isso acontece porque a nossa sociedade ainda é muito machista e coloca que apenas as mulheres é que são responsáveis pelo cuidado com as crianças. Além de acharem que as mulheres com filhos não vão conseguir fazer um trabalho tão bom quanto as que não têm filhos. E algo que precisa ser mudado nas empresas é o pensamento de quem faz o processo de recrutar os novos funcionários. Essas pessoas precisam mudar os seus pensamentos e as suas perguntas na hora das entrevistas. As empresas precisam mudar, porque o que a gente vê nas empresas são posicionamentos que querem tirar as mulheres que são mães do mercado de trabalho. Sempre temos as perguntas se são casadas e quando pretendem ter filhos, depois se tem filhos, quantos são, idade e quem vai ficar com as crianças para que ela possa trabalhar ou quando ficarem doentes. E depois, algumas perguntas que tendem a retirar as mães da possibilidade de contratação. Mas as empresas não admitem o seu viés machista, que é a tal disponibilidade para trabalhar. Se vai ter tempo de ficar mais horas no trabalho, se precisar, aquela do veste a camisa. Se moram perto do trabalho, tudo que possa dificultar que as mulheres sejam contratadas, principalmente se elas forem mãe solo. Mas se a gente volta aos dados, os homens com filhos pequenos estão muito mais empregados, 89,2%, do que aqueles que não têm filhos, que são 83,4%. Isso volta a demonstrar aquela história de que o cuidado das crianças é com a mãe e não com o pai. É muito comum quando uma mulher engravida e ela trabalha fora, ser perguntada se ela vai continuar a trabalhar. Mas ninguém faz a mesma pergunta para o homem. Então, para de fazer essa pergunta para as mulheres. Principalmente se você for uma mulher. Até porque se ela trabalha em uma empresa privada, ela já vai estar com medo de ser mandada embora. Depois da licença maternidade. Pois segundo a FGV, 48% das mulheres são dispensadas depois de 12 meses após a licença maternidade. O que prova que o problema das empresas não é a licença maternidade em si, mas o cuidado com as crianças, já que também já se sabe que filhos com menos de 15 anos afetam negativamente a taxa de emprego per capita de mulheres mães. As mulheres que são mães querem continuar no mercado de trabalho. Elas precisam dos valores para complementar a renda das suas famílias, ou até mesmo sustentar a sua família, ou por serem mães solo, ou pelos seus companheiros estarem desempregados. Essas mães são capacitadas, na maioria das vezes muito mais capacitadas do que os homens, mas elas precisam provar
1000 vezes mais que são competentes e que merecem ocupar aquele espaço. As empresas precisam mudar seus pensamentos. Vemos tanto falar em diversidade, inclusão, mas parece que apenas na campanha para que a mídia veja e não o que realmente acontece nessas empresas com as pessoas que fazem ela andar. O mercado de trabalho precisa mudar como um todo. Mesmo a gente falando muito dentro do movimento feminista sobre a sociedade aceitar que as mulheres escolham se querem ou não ser mães, a realidade é que em pesquisa se sabe que 86% das mulheres querem, mas muitas ou atrasam essa vontade por causa do trabalho ou acabam desistindo dos filhos por verem a necessidade de se sustentar e que com eles não vão conseguir. E muitas vezes, mesmo as mulheres atrasando a maternidade para teoricamente estarem estabilizadas nos seus empregos, com a intenção de mostrarem o quanto são boas e competentes no que elas fazem, elas não estão seguras e muitas acabam perdendo seus empregos dentro daquele período dos 12 meses que eu mencionei, reforçando que não tem nada a ver com competência. Inclusive, muitas relatam o quanto os seus trabalhos começam a ser dificultados após a licença. Pedem para que elas viajem mais, pedem que fiquem mais tempo trabalhando, tudo vindo com a desculpa de que ela ficou fora durante a licença maternidade e o seu cargo foi ocupado e agora ela fica sem uma definição. Isso vai fazer com que cada vez essa mulher não se sinta bem na empresa, tenha menos vontade de continuar ali porque ela não se sente valorizada e acaba por ser demitida ou ela sai por vontade própria. Já que ainda temos uma realidade dura para as mulheres, que é a dupla jornada de trabalho. E ela não consegue se manter. É importante ressaltar esse assunto porque eu vi uma deputada antifeminista pontuando essa saída das mães das empresas por causa dos filhos como um dos motivos para que se contrate menos mulheres. E comentando que licença maternidade é um privilégio. As mulheres saem do mercado de trabalho porque ele se torna inóspito quando essa mulher se torna mãe. Porque as empresas são preconceituosas com elas. Porque enquanto um homem é exaltado por dizer que precisa se ausentar do trabalho para levar um filho ao médico, a mulher é vista com maus olhos e recebe discriminação. A licença maternidade não é um privilégio. Gostaríamos inclusive que se tivesse a licença parental, como já acontece em outros países, porque a exclusividade da licença ser da mãe continua colocando na cabeça da sociedade que o cuidado dos filhos é somente da mulher. E até é legal a gente falar aqui sobre os direitos das mulheres, mas que na verdade são direitos das crianças, pois tudo tem a ver com a saúde dos filhos. E isso decorre de que a mulher possa continuar a realizar suas funções no trabalho. A CLT vem com a ideia de assegurar que não aconteçam situações discriminatórias, garantindo a estabilidade da mulher no emprego durante a gravidez e até o 5º mês após a gestação. Ela só pode ser demitida por justa causa. Também tem a licença maternidade, como eu já falei, o direito de não comparecer ao trabalho quando tem consulta pré-natal e permissão para amamentar o bebê 2 vezes ou sempre que possível. Mas mesmo com as leis, infelizmente, isso não impede que as mães sejam discriminadas ou passem por algum tipo de assédio. E isso pode gerar processo. Como eu friso, o processo vem. Junte provas e acione a justiça, pois parece que somente assim as pessoas começam a entender. Mesmo sabendo que um processo não repara os danos emocionais que essas situações causam, ele é necessário para que a gente comece a ter uma redução desses casos. É óbvio que a gente tem muito mais para falar sobre o assunto mulheres no mercado de trabalho e o foco nas mães, mas o que acho mais importante falarmos aqui é que as empresas elas precisam mudar para entender que não é uma mulher sentada 8 horas por dia na sua sala que vai se tornar mais produtiva. Que se as empresas olharem mais para a produção do que para a carga horária, essas mães conseguem entregar muito mais às suas empresas.
que a maternidade não é um limitador. As mulheres, depois que se tornam mães, têm uma grande motivação para serem excelentes profissionais, os seus filhos. Estudos já comprovam que mães desenvolvem habilidades e têm mais sensibilidade para lidarem com as pessoas no trabalho. Quando a gente tira mães do mercado de trabalho apenas por elas serem mães, comprometemos o sustento delas e dos seus filhos. Tiramos a possibilidade dessas mulheres darem uma vida melhor para as novas gerações. E algo mais profundo, tiramos os meios para que essas mulheres não precisem ficar em relacionamentos abusivos pela dependência financeira e o medo de não ter como sustentar a si e aos seus filhos. Agora me conta aqui nos comentários quais foram os problemas que você vivenciou depois que se tornou mãe, ou se por causa dessa discriminação no mercado de trabalho você adiou a maternidade ou até desistiu dela. É isso, um beijo, tchau, tchau!